Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver então o hash map. Como é que funciona o hash map? Então, o hash map ele armazena diferente, né, do linked list e do array list que nós vimos que são um vetor ordenado. O hash map ele trabalha utilizando um conjunto de par valor. Né? Então, os pares, o key, a chave e o valor, eles são objetos, né? São considerados como objetos. O key ele representa o índice, então eu vou estar acessando o valor a partir da chave, né? Então a definição, a criação de um objeto hash map funciona dessa maneira. Hash map é a classe, estou passando o tipo da chave e o tipo do valor, né? Então crio aqui, uso o construtor para criar o objeto. Então aqui as cidades que são, nesse exemplo aqui estamos adicionando, né, criando um array que são assim, as cidades, né, que são capitais de um país. Então olha só, nós temos a chave é o país e o valor é a cidade. Para adicionar um item é o método put. Nós vimos no linked list e no array list que o método para inserir o valor é o add, né? Add é o valor que queria inserir. Aqui eu vou estar utilizando então uma chave. Ó. Então o England é a chave e o valor é London. No segundo exemplo, Germany é a chave e Berlim é o valor. E da mesma forma para os demais. Então a inserção ela é bem tranquila. Veja que aqui agora ele não obedece aquele critério, né? Posição como era no array, no array list e no linked list, né, que eu tinha que acessar lá posição 0, posição 1, posição 2, posição 3 e assim sucessivamente, né? Agora o acesso é feito através desta chave, né? Então, estou dando put, a chave é a posição aonde eu quero inserir e o London aqui então o valor. Para acessar um item, então eu também vou usar o método get, assim como era lá com a array list e com o linked list, só que lá no linked list eu teria que passar a posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante. Aqui não, aqui eu vou estar passando o nome da chave que eu quero acessar, né? A remoção do item também é o mesmo exemplo, né? Da mesma forma que faria naqueles vetores, naquelas coleções que trabalham com arrays ordenados, né? Só que lá passava-se o valor, a posição do índice que queria remover. Aqui simplesmente eu estou passando o nome da chave. A interação, né? A interação, então, como é que a gente pode fazer? Nós podemos fazer um for percorrendo o vetor e lendo, então, essa propriedade aqui, ó, esse método, keySet. Ele retorna o conjunto das chaves. Então aqui ele vai estar imprimindo, usando esse recurso, ele vai estar imprimindo as chaves. No nosso caso ali seria então os países, né? Nesse outro exemplo, pegando a propriedade values, então eu estou pegando os valores. Então vou estar imprimindo aqui os valores, ou seja, as cidades. Vamos fazer então a implementação, né, dessa coleção no NetBeans. Vamos abrir aqui então o nosso projeto. Então nós temos aqui o nosso programinha de coleções. E agora, então aqui no meu método main, eu tenho toda a programação que a gente tinha feito, né, para o array list para o linked list e que agora não serve para mais nada. Vamos arrancar tudo isso aqui e vamos começar do zero. Agora qualquer semelhança em um com o outro é mera coincidência, né? Então eu vou criar o meu hash map. E no meu caso vai ser, a chave vai ser uma string e o valor também vai ser uma string. E nós vamos colocar, vamos fazer aquele exemplo, capital cities. Vamos fazer o exemplo do slides. Então é um new hash map. Está aqui, ó, um new hash map. E vamos chamar aqui um string
e também uma string. Veja que os dois, né, os dois tipos de dados que são passados para ele são classes, né? Porque tanto a chave como o valor, depois ele se configura como um objeto, né? Então nós vimos que de uma classe sempre instancia objeto. Ele está dizendo aqui que tem uma redundância, então nós não precisamos usar aqui, né? Colocar o string, porque ele já entende que vai ser do tipo string. Então agora o que a gente vai fazer? Com isso nós temos o nosso capital cities, ponto, o método put. E veja, então o put eu vou colocar uma string, que é o card key, e o string, que é o v, que é o valor, né? Então nós vamos colocar aqui para England, usando o exemplo lá do slide, London, né? Ou seja, Inglaterra, capital, London. Com isso, então, o que acontece? Nós estamos imprimindo, né, inserindo um valor na coleção. Isso aí, na coleção. No nosso caso aqui, o nosso hash, né? Então, nós podemos aqui, vir aqui e dar um system e vamos mandar imprimir o capital cities para nós ver o que ele vai mostrar para nós. E acredito que ele já tem um valor para nos mostrar. Tá lá, England igual London. Show de bola, né? Muito bem. E note, pessoal, que ele colocou entre chaves, né? Isso quer dizer que ele não é um array. Se ele colocasse entre colchetes, aí você teria um array. Ó, vamos colocar mais um put. Put. Outro método put. E aqui nós vamos colocar no Germany, ou Deutsch, né? Germany. Qual que é a capital de Germany? Berlim. Muito bem. Vamos executar novamente. Olha lá. England, London, German, Berlim. Ó, estamos formando os pares, né? Estamos formando os pares. Vamos colocar mais um aqui. Capital, cities, ponto, put. Vamos colocar aqui Brasil, capital, Brasília. Brasília. Ainda bem que é Brasília. Pior se fosse FUC. Vamos lá. Ó. England, London, Brasil, Germany. Veja que ele colocou a chave aqui, ó. Note que ele não segue mais uma ordem, né? Ele não segue uma ordem. Ele colocou aqui, aparentemente, ele está ordenando as chaves. Enfim, não dá para identificar a ordem deles, né? Porque aqui, ó, o E, o B em ordem alfabética já não estaria funcionando, né? Então, exatamente, eu não sei dizer, teria que olhar a documentação para ver certinho qual que é a ordem. Mas o que importa é que é o seguinte, como é que eu vou pegar agora? Eu quero pegar, por exemplo, eu vou imprimir, então, system, eu vou pegar um determinado valor, eu quero pegar o que está a capital do Brasil. Então, eu vou pegar aqui, vou usar a minha coleção, capital, ponto, o get, né? O get, então, qual objeto eu quero? Eu quero o Brasil, né? E se eu executar, então, essa aplicação aqui, agora, o que que vai imprimir para mim? Ele vai trazer lá Brasília. Olha lá, vai trazer o Brasília, que é essa capital, né? Se eu quiser agora remover um elemento, eu poderia fazer aqui, ó, capital cities.remove e a chave que eu quero remover. Então, eu quero remover o England. Para ver se realmente funcionou, vamos mandar imprimir novamente aqui os vetores, né? Quer dizer, os valores. E olha só, então agora executando novamente, vamos ver, ó, tem England,
Brasil, Brasília, German, Berlim. Nós pegamos aqui então, selecionamos o Get Brasil, né? Selecionamos o Get Brasil e demos um remove na chave England e mandamos imprimir de novo o vetor, ou seja, eliminou o England. A Inglaterra não está mais aqui com a gente, né? Então, vamos colocar em comentário esses códigos aqui e vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos percorrer esse nosso vetor usando um for. For, como nossa chave ela é uma string e o nosso valor é uma string também, então nós vamos fazer isso aqui, ó. String i, dois pontos, capital cities, ponto, eu quero imprimir aqui as chaves, ó, case 7. Né? O case 7 ele me retorna uma coleção de chaves. E o values retorna uma coleção de valores, né? Então eu vou pegar por enquanto as chaves, né? E aí então aqui ele funciona no mesmo princípio dos anteriores, né? Ele vai pegar cada uma das chaves e vai armazenar em i. Então, se eu colocar isso aqui, vou executar essa aplicação e ele deve imprimir England, Brasil, Germany, ou seja, as 3 chaves que tem na minha coleção, né? Então, aqui o que eu fiz aqui? Estou iterando, né? Vamos usar o método, vamos usar a nomenclatura correta, né? Estou iterando sobre as chaves do hash. Eu também posso fazer a mesma situação, só que eu vou fazer um for, só que agora, ao invés de eu iterar sobre as chaves, eu vou iterar sobre os valores. Vamos colocar um V aqui, poderia colocar qualquer outro nome, só que agora do capital cities nós vamos pegar os values, né? Então agora o que vai acontecer? Se nós imprimirmos isso aqui, dá um system, nós vamos estar iterando então sobre os valores, né? Então aqui, opa, é V, né? Sobre os valores, V. Vamos colocar aqui, iterando sobre os valores do hash. Muito bem, então vamos executar. E olha só, as primeiras 3 linhas, England, Brasil e Germany, né? E depois London, Brasília, Berlim. No primeiro exemplo aqui, com o case 7, percorreu as 3 chaves. No segundo exemplo, com os valores, percorreu os 3 valores, né? Nós poderíamos, então, dar uma melhorada nisso aqui, por exemplo, aqui nesse código, nesse exemplo aqui, né? Vamos colocar em comentário aqui, aqui. E como é que a gente poderia fazer aqui ele mostrar a chave traço o valor, né? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Key, dois pontos. Ele vai mostrar aqui o valor, mas vamos colocar um espaço, uma vírgula aqui, né? O valor, né? Vamos colocar aqui em português. E aí, então, como é que a gente pode pegar o valor? O valor a gente pode pegar de uma forma bem simples, ó, que a gente já viu lá nisso. capitalcities.get, e aí nós temos o i, que é a chave, né? A cada iteração, o i é a chave, então com o get eu passo a chave, eu consigo recuperar o valor. E se eu executar esse meu trecho de código, eu tenho aqui, ó, né? Chave Inglaterra, valor London. Chave Brasil, valor Brasília. Chave Germany, valor Berlim. Né? Então essa é a maneira como funciona o hashmap, né? Então o hashmap sempre vai trabalhar com esse valor aqui. Ele pode também aceitar, ele pode ser, né? Eu posso criar esse recurso aqui, deixa eu remover todo esse código aqui e vamos criar um outro exemplo para ficar mais claro.
Deixa eu só apagar isso aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um vetor que armazena o nome da pessoa e sua idade. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar que a chave seja o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa é uma string. Agora, a idade é um inteiro, né? Então, nós vamos colocar um integer. Nós não podemos colocar aqui tipo primitivo. Aqui, então, o que acontece? Nós temos que colocar como tanto a chave como o valor ele é um objeto, então nós temos que passar uma classe wrapper, né? Então, o que seria essas classes wrapper? Para cada tipo primitivo, nós temos uma classe. Por exemplo, o int, nós temos o integer, né? Para o float, com letra minúscula, nós temos um float, com letra maiúscula, né? Para um double, que é tipo primitivo, né? Com D minúsculo, nós temos um double com D maiúsculo, né? Para o boolean, nós temos esse boolean. Né? Então, para cada tipo primitivo, nós temos um correspondente que a gente chama de classe wrapper, ou seja, uma classe empacotada, né? Essa classe, ela sendo uma classe, então ela pode ser utilizada aqui, porque depois, então, esse valor que vai ser passado aqui é tratado como um objeto. Então, aqui nós poderíamos fazer assim, né? Vamos chamar aqui de idade. Então, nós vamos colocar aqui, ó, idades.put. Bom, a Maria, ela tem 65 anos, está na mira do Bolsonaro. Idades.put, né? Então, vamos colocar aqui o Pedro. O Pedro só tem 17 anos, né? E vamos colocar só mais um aqui, que seria então o put também, que seria aqui o João. O João, ele tem 25 anos, né? Então agora eu posso vir aqui e dar um system, e eu posso estar pegando então, eu quero saber qual é a idade da Maria, então eu vou pegar idades, ponto, o método get, e aqui então vou passar o nome da pessoa que eu quero pegar a idade, que seria então a Maria, né? Vamos executar aqui. Tá vendo? Ó, a Maria tem 65. Poderia então fazer a mesma ideia, né? Que a gente fez de percorrer usando um for. Vai funcionar do mesmo jeito, olha só. Vou pegar um for. Como a chave é string e nós precisamos da chave para acessar os valores, então nós podemos jogar isso aqui para criar uma string. Vamos chamar de K do vetor de idades. E aí aqui eu quero pegar as chaves, conjunto de chaves, né? E daí eu vou dar um system para imprimir, e o primeiro valor que eu vou imprimir vai ser o idades, na verdade seria o K, né? O K, vou colocar aqui só um espaço, e agora então o idades.get, o get nós já vimos que ele retorna o valor, e quem eu vou estar passando? O K. O K é a chave, né? Porque toda vez que o for percorrer, ele vai percorrer todas as chaves. Vai percorrer a Maria, o Pedro, o João. E se eu executar, esse código está ali, ó. O João, 25, o Pedro, 17, a Maria, 65. Né? Então, veja que ele tem um conceito bem diferente do ArrayList e do LinkedList, né? O ArrayList e o LinkedList, nós tínhamos um índice inteiro, né? E através desse índice inteiro a gente conseguiria acessar
usando o método get, mas passando como valor um índice inteiro. Aqui nós já passamos uns tipos diferentes. Nós poderíamos ter uma situação onde a gente poderia ter a chave como um inteiro, e aí sim, a gente estaria passando aqui valores inteiros, né? Mas aí seria só por causa da característica do objeto que foi definido aqui para a chave do hash map.